Olá, amigos! Eu sou o professor Mauro Gzelini, estou direto do CTM para mais um programa Wellness em Foco. Como eu havia comentado e tenho comentado nos nossos programas, o nosso objetivo é falar sobre exercício na promoção da saúde e bem-estar de pessoas. Porém, nós também nos preocupamos com a formação profissional dos colegas da educação física. E eu estou aqui com a minha querida amiga Marinês. Tudo bem, Marinês? Tudo bem, Mauro. Que bom, uma alegria tê-la de volta aqui no CTM, né? Fala rapidinho sobre você, rapidinho, porque para quem não assiste os outros programas vai ter que assistir. É verdade. Bom, profissional de educação física, me formei na USP com o meu querido professor em 1983, sempre atleta desde 6 anos. E aí a gente vai, 20 anos trabalhando em academia, saí como diretora, abri minha própria empresa, que hoje é a Provider Solutions, e hoje eu atuo na área de liderança e carreira como neurocoach. Bom, pessoal, Marinês, nós vamos fazer, eu convidei a professora Marinês, pessoal, para fazermos alguns programas. Só que agora a nossa pegada é outra. A gente ficava 15 minutos falando, não, e o conceito moderno do marketing são coisas rápidas, objetivas, curtas, pontuais. Então, nós vamos conversar hoje, começar o nosso bate-papo, que é uma série de 3 ou 4 programas que vão dar um segmento sobre carreira. Opa! Marinês, vamos falar sobre carreira, né? Importantíssimo. Então, Marinês, faz uma provocação. Eu acho que o primeiro ponto, quando se escolhe uma carreira, é a tal da vocação. Olha, vocação é uma coisa muito importante, que todo mundo pergunta. Que raio que é essa vocação? Gente, vocação é assim, vou dar um exemplo bem importante. Sabe quando você olha, por exemplo, quando você olha, se você é um homem ou mulher, você olha aquela pessoa e você fala assim, uau, deu um frio na barriga, eu acho que é isso que eu quero para a minha vida. É isso, vocação é você olhar e se ver daqui 30 anos, né, Mauro? Quantos anos nós estamos na educação física? É você se ver. Não aquela coisa, eu vou fazer essa aqui, porque se não der, aí eu vou para outra, né? Então, assim, você tem que ter alguma coisa a ver com aquilo. Por exemplo, eu sempre fui atleta, sempre gostei de fazer atividade física, sempre gostei de cuidar das pessoas. Então, sempre gostei de ser professora, embora ninguém goste desse nome, né? Mas não, Marinês, você abordou uma questão interessante. Olha, vocação, é isso que ela disse, é por aí. E eu acho que vocação é uma missão. Você nasce, você nasce professor, você nasce. Mas existe o seu código genético, ele não está no código, não está no DNA, está no DNA energético, espiritual, quântico, né? Então você precisa gostar, né? E eu vou falar uma coisa, Mauro, que a pergunta que me fazem é essa, como é que eu sei a minha vocação? Volta lá nos seus 5 anos de idade, com o que você brincava? Eu brincava, sabe de quê, gente? Nem tem hoje, né? Uma lousa e giz. E eu colocava as minhas amiguinhas tudo sentadas e eu ali ensinando o tempo todo. E aí você deve estar pensando assim, mas você hoje não é mais professora. Claro que eu sou. Eu continuo sendo palestrante, continuo orientando pessoas, mesmo no coaching, continuo sendo, de certa forma, uma professora que orienta carreiras. Você sabe, Marinês, você me lembrou, agora eu voltei há 50 anos atrás, viu, Nossa. Daniel? Viu, o nosso querido que está atrás das câmeras, sabe, Marinês? Eu tinha 16 anos, fiz 66. Uau. O meu professor de educação física me convidou e eu ajudei ele a ensinar as crianças. Eu jogava basquete, tinha esse tamanho, essa altura, então eu com 16 anos, viu, Daniel? Com 16 anos eu comecei a dar aula de basquetebol. É isso que eu digo, isso é vocação. Tem gente que fala assim, mas eu não vou conseguir gostar daquela carreira. Eu falo, gente, tem coisas que você está lidando com o público, está lidando com... Imagina um médico que ele acaba de se formar, porque toda a família quis, aí ele está abrindo um paciente, ele fala, o que eu estou fazendo aqui? Você não vai querer estar ali na mesa de cirurgia. Olha, pessoal, você sabe que eu já mudei todo o esquema, a gente ia falar de alguma coisa, mas nós vamos ficar nesse primeiro programa, viu, Marinês? Nós vamos ficar por aqui mais um pouco falando sobre vocação. Porque depois, no segundo programa, vamos falar sobre sucesso, fracasso. Bora. Mas eu acho que você levantou, Marinês, uma questão fantástica, né? A vocação tem que ter isso, né? Tem que gostar. Você adora o que você faz, né, Mauro? Eu amo, Mauro. Alguém pergunta assim pra mim,
que você se vê fazendo? Eu falei, cara, eu não consigo me ver num escritório, fazendo outras coisas. Claro que eu passo horas ali digitando os livros, as palestras, né, preparando material para as redes sociais, mas eu amo isso. E aí o pessoal fala assim, mas essa carreira não dá dinheiro. Ué, não dá para quem não tem vocação e não é apaixonado. Nós conhecemos vários colegas nossos que são apaixonados e conseguem fazer dinheiro com... Porque qualquer profissão, se você for apaixonado, você tem autoestima elevada. Se você tem a sua autoestima elevada, você vai se apresentar com confiança. Se você vai se apresentar com confiança, a pessoa vai apostar em você e vai pagar o que você pedir. Simples assim. Vocês estão vendo como ela é terrível? Ela falou sobre vocação, mas o que ela falou? Ela já falou sobre características vocacionais. Né? Apresentação, comunicação, tudo isso você exala, né? Você exala essas características. Né? Então, sabe, Marinês, que eu trabalho numa faculdade de educação, fiz da FMU na formação, né, na educação. E às vezes alguns colegas mesmos falam, você ainda tem paciência para dar aula na graduação? Esse cara não tem vocação, que pergunta isso. Claro, eu digo assim, agora que eu tô bom para dar aula, que agora você contar cada história. É verdade, a gente tem história que eles amam, né? Então eu acho, e muitas vezes, sabe, Marinês, que eu observo, né, os meninos, as meninas, muitas vezes, né, eu fazia essa pergunta há algum tempo atrás, por que você veio fazer educação física? Né, para ter essa ideia da vocação. E muitos diziam, eu gosto de esporte. Eu falei... não é só isso, né? Se você não gostar de esporte, de exercício, ginástica, está no curso errado. Primeiro é isso. Mas essa não é a condição. Você falou uma coisa interessante lá atrás, Marinês. Você precisa gostar de pessoas. Gostar de gente, Gostar de gente. E se você for trabalhar, né, como personal, professor de ginástica coletiva, em grupo, você precisa, né, ter paciência. Paciência porque as pessoas elas vêm com um monte de problemas. E é o que eu sempre digo, e não adianta só a gente ficar na esfera técnica, né? Porque se eu não tivesse tido a oportunidade de estudar outras coisas, talvez eu não estivesse aqui onde eu estou. Então, pessoal, para nós fecharmos esse programa, já que a Marinês, eu provoquei, ela devolveu com uma provocação maior. Né? Marinês, eu vou pedir para você relacionar algumas características, porque nós vamos falar depois sobre sucesso e fracasso, no próximo programa. Mas na sua experiência de coaching, na área de neurociência, me passe algumas características, eu não gosto de personalidade, viu? Tá bom, eu também não. Algumas características pessoais que você identificou e identifica nos profissionais que você diz, esse tem vocação e eles estão conseguindo sucesso. Características pessoais. O que ele precisa ter primeiro é o dom da comunicação. Então ele não precisa ser um Silvio Santos, mas ele precisa se expressar bem. Os tímidos, eles estão tímidos, não são tímidos. Tem que fazer curso de comunicação, teatro, dança, se vira. Então tem que ter comunicação, fluir bem. A segunda coisa é gostar de transformar, de ver o resultado e ver a pessoa melhorar. Então você tem que gostar de ajudar o próximo, né? Seja fazendo trabalhos voluntários, alguma coisa que identifique essa tua vontade e paciência com a outra pessoa, né? E a terceira característica é ser uma pessoa assim que gosta muito de estudar, porque o ser humano ele está em constante mudança, então ele tem que aprender. Eu vejo que tem gente que fez a faculdade e parou ali, né? Então ele não evolui nessas características, né? Então são essas. Você vê, pessoal, nós estamos terminando nosso programa, então veja que a professora Marinês identificou uma característica importante, que é uma característica cognitiva. Querer estudar, crescer. Estudar. E ela falou sobre uma outra característica socioafetiva, se relacionar. Exatamente. E uma característica física, comportamental, expressiva é você saber se expressar, Exatamente. se relacionar. Pessoal, nós estamos terminando, mas tem mais programa, então nós estamos terminando. Marinês, vamos embora? Vamos embora, Então, até o nosso próximo programa. Obrigado. Tchau, tchau.